Boa noite a todos. Sob a proteção de Deus, em nome da comunidade municipal, declaro aberta a presente sessão ordinária. Peço à senhora vereadora Ana Maria de Almeida Lapa, Guarniel, para fazer uso da leitura do versículo bíblico. Boa noite a todos. Hoje eu venho pedir proteção para todos nós vereadores, reunidos aqui hoje novamente, em nosso dever com a população. Peçamos a Deus mais sabedoria, entendimento, para que o nosso Deus derrame bênção sobre cada um de nós e que nos dê muita sabedoria. De acordo com o artigo 129 do Regimento Interno, o senhor secretário fará chamada nominal dos senhores vereadores presentes para a verificação de quórum. Lista de chamada da sessão ordinária de 4 de agosto de 2025. Vereadora Ana Maria Lapornier. Presente. Vereador Carlos Compassano. Presente. Vereador Claudinei Camargo Júnior. Presente. Vereador Evandro Luiz Naca. Presente. Vereador João Rafael Lima Pereira. Presente. Vereador Jorge Rigoleto. Presente. Vereador Leonardo Pinheiro de Carvalho. Presente. Vereador Nelson Henrique dos Santos. Presente. Vereadora Vilma Soares de Oliveira Breviato. Presente. Apresentação da ata da sessão anterior. Apresentação da ata da sessão do dia 27 de junho de 2025. Quando o vereador já possui a cópia da ata, dispensa-se a leitura. Alguma objeção? Não havendo objeção, coloque em votação. Quem for favorável, permaneça como está. Quem for contrário, se manifeste. A ata foi aprovada por unanimidade. Passaremos agora a leitura do projeto de lei que estão em pauta nesta sessão. Parecer da redação final sobre o projeto de lei complementar de 2 de 2025. Relatora Vilma Soares de Oliveira Breviato. 1. Do relatório. O Poder Executivo Municipal de Indiana protocolou no dia 14 de abril de 2025 o projeto de lei complementar de número 2 de 2025, que institui a reorganização da estrutura administrativa e normas que regulam as relações de trabalho dos servidores públicos da Prefeitura Municipal de Indiana e das outras providências. No dia 3 de junho de 2025, o vereador Claudinei Camargo Júnior protocolou emendas do projeto, emenda supressiva, modificativa e aditiva de 1 de 2025, com o objetivo de ajustar o presente projeto da lei complementar da realidade do nosso município. Em análise, tanto com a Comissão de Constituição, Justiça e Redação Final, como a Comissão de Finanças, o orçamento, exageraram os pareceres favoráveis à tramitação do projeto de lei complementar de 2 de 2025. No dia 16 de junho de 2025, tanto as emendas como o projeto de lei complementar em questão foram apreciados à primeira votação em plenário, conforme determina o regimento interno dessas casas de leis, tendo sido aprovado em 8 votos favoráveis e 1 voto contrário em sessão ordinária. No dia 27 de junho de 2025, tanto as emendas como o projeto de lei complementar em questão foram apreciados em segunda discussão e votação plenária dessa Casa de Leis, conforme determina o regimento interno,
tendo sido aprovados de 8 votos favoráveis e 1 voto contrário, em sessão extraordinária. Após a aprovação do plenário, no dia 27 de junho, encaminhou-se as matérias aprovadas às comissões de Constituição, Justiça e Redação para análise quanto ao texto definitivo da proposição com as emendas aprovadas integradas em seus artigos, parágrafos e inciso, nos termos do regimento interno. A Comissão de Justiça e Redação, após a aprovação em plenário nas emendas supressivas de 1 de 2025, motivativo de 1 de 2025, aditivo e número de 1 de 2025. Ao projeto de lei complementar de 2 de 2025 e dos próprios projetos de lei complementar tem, neste momento, a atenção ao regimento interno, manifestar-se em sede à redação final quanto ao texto definitivo da proposição com as emendas aprovadas integradas em seus artigos, parágrafos e incisos, nos termos do artigo 175, 181, 182 do regimento interno. Esta comissão, em mais aprofundada análise, encontrou pontos que mereceram melhor atenção, principalmente nos textos das emendas. Decorrentes de erros materiais de digitação, os quais podem ser sanados a qualquer tempo, senão vejamos. A emenda supressiva, em seu artigo 32, deve constar que fica somente suprimido ao referido artigo, não havendo por que constar seus incisos e o parágrafo, pois o mesmo não contém os incisos ou o parágrafo, sendo um erro de digitação. Assim como o artigo 35, o qual constou fica suprimido o artigo 35, quando na verdade deveria fica suprimido ao artigo 35. Desta forma, será retificado o texto para que seja substituída a letra O pela sílaba DO, para que fique corretamente constando que fica suprimido o artigo 35, permanecendo inalterado os demais termos do texto do dispositivo. O mesmo artigo ocorreu no artigo 37, no qual constou erroneamente fica suprimido ao artigo 37, quando na verdade deveria ser fica suprimido ao artigo 37. Dessa forma será retificado o texto para seja substituída a letra O pela sílaba DO, para que fique corretamente constado, fica suprimido o artigo 37, permanecendo inalterados os demais termos do texto do dispositivo. Por fim, a letra E do inciso 2 do artigo 42 será substituída a letra K, porque constou fora das ordens alfabéticas. Os artigos, incisos, aliados dos referidos projetos de lei complementar de número 2 de 2025, já com as emendas incorporadas no texto, foram todos ajustados conforme a sequência numérica, a sequência alfabética e ordem cronológica. Desta feita, apresentado abaixo, a conformidade com as disposições do artigo 182. Esse é o parágrafo único do regimento interno e o texto definitivo da proposição já com as emendas aprovadas e incorporadas. Pelo exposto, tem que o texto definitivo da proposição acima, mencionado com as emendas aprovadas, integradas em seus artigos, parágrafos e incisos, nos termos 175, 181, 182 do regimento interno, e está de acordo com as normas legais, razão pela qual opino pelo encaminhamento da matéria ao Poder Executivo.
dos demais vereadores que compõem a Comissão de Justiça e Redação. Em relação ao texto final, a parecer da relatora, os demais vereadores que compõem a Comissão de Constituição, Justiça e Redação se manifestaram na forma do texto abaixo. João Rafael Lima Pereira, favorável. Jorge Grigoleto, contrário. Voto da comissão. A Comissão da Legislação, Justiça e Redação Final, por membros assinados por análise de emendas de projeto de lei complementar no número de 2 de 2025, em atenção ao dispositivo de 175, 181 e 182 do Regimento Interno, resolve gerar parecer favorável, conforme os votos acima. O texto definitivo da proposição com as emendas aprovadas e integradas em seus artigos. Parágrafo inciso nos termos 175, 181 e 182 do Regimento Interno e seu encaminhamento ao Poder Executivo. Esse é o parecer da presente comissão. Presidente, pela ordem, ainda não? Leitura do projeto de lei número 18, 2025, que dispõe sobre o uso da frota de veículos oficiais da administração pública municipal e da outras providências. Presidente, pela ordem, eu requeiro a retirada desse projeto por uma sessão para melhor análise da matéria. A forma do regimento interno desta Casa de Leis põe em votação o requerimento do nobre vereador. Requerimento de retirada de pauta está em discussão. Ninguém vai discutir, coloque em votação. Quem for favorável, permaneça como está. Quem for contrário, se manifeste. Declaro aprovado o requerimento de retirada de pauta. Leitura do projeto de resolução 01-2025, que dispõe sobre o subsídio mensal dos vereadores da Câmara Municipal de Indiana, Estado de São Paulo, para o artigo 19, legislatura 2029, 2032, da outras providências. Presidente, requeiro a retirada do projeto para melhor apreciação. A retirada de pauta do projeto para melhor apreciação. O requerimento de retirada de pauta está em discussão. Ninguém vai discutir, coloque em votação. Quem for favorável, permaneça como está. Quem for contrário, se manifeste. Declaro aprovado a retirada o requerimento de retirada de pauta. Leitura do projeto de lei 22/2025, que dispõe sobre alteração da denominação de logradores públicos no município de Indiana e da outras providências. Autor vereador João Rafael Lima Pereira. A Câmara Municipal de Indiana, do Estado de São Paulo, no uso das suas atribuições legais e na forma regimental, aprova. Artigo 1º. Fica alterada a denominação da Estrada Municipal do Chora-Chora,
que ligam o município de Indiana ao município de Martinópolis, passando a denominar-se a Estrada Municipal Antônio dos Santos. Artigo 2. Compete ao Poder Executivo Municipal providenciar substituição da placa da nomenclatura de que trata esta lei. Artigo 3. Esta lei entra em vigor na data da sua publicação, revogadas as disposições em contrário. Leitura do projeto de lei 25, que dispõe sobre abre do orçamento vigente, crédito. Uma correção aqui. Leitura do projeto de lei 24/2025, que dispõe sobre a concessão de ajuda de custo e título de auxílio moradia e alimentação aos médicos participar do programa Mais Médicos que para o Brasil, instituído pela Lei Federal número 12.871, 2013, e da outras providências. O presente projeto de lei tem por objetivo autorizar o município de Indiana a conceder ajuda de custo em pecúnia a médicos alocados por meio do programa Mais Médico para o Brasil, instituído pela Lei Federal de número 12.871 de 2013. Tal previsão encontra o amparo legal expresso no artigo 9, parágrafo 1º da referente lei, bem como a portaria do MS número 30 de 2004, número 300 de 2017, que orienta os entes federativos quanto à concessão de apoio financeiro por meio de ajuda de custo para moradia e alimentação. Essa iniciativa visa garantir melhores condições de fixação desses profissionais em municípios com carência de médicos, assegurando a continuidade da qualidade no atendimento da atenção básica em saúde. Assim, a medida ora proposta reflete o compromisso com a promoção de saúde pública, em consonância com as diretrizes do Sistema Único de Saúde. Por se tratar da matéria de grande relevância social e elevado interesse público, solicito essa egressa Câmara Municipal e a apreciação celere e consequente aprovação do presente projeto de lei. Leitura do projeto de lei 25/2025, que dispõe sobre abre do orçamento, crédito vigente, adicional especial e da outras providências. Senhor Presidente e nobres vereadores, permito cumprimentá-los cordialmente e, na oportunidade, apresentar a culta apreciação de Vossa Excelência e dos nobres vereadores, o incluso projeto de lei que visa obter autorização para suplementar a dotação orçamentária constante do orçamento em vigor, o qual passo a justificar. É importante esclarecer que o recurso financeiro para a cobertura do referido crédito especial são daqueles advindos à transferência de recursos para a saúde. Assim sendo, não onerará os cofres públicos municipais. Não menos importante esclarecer os referidos recursos serão destinados especialmente às despesas concernentes à manutenção dos serviços de saúde do município, atendendo aos problemas voltados à nossa população. Na certeza que podemos contar com o apoio de todos os vereadores dessa classe de leis, aproveito a oportunidade para elevar os votos de estima e apreço. Passaremos agora às indicações que estão em pauta nesta sessão. O senhor secretário fará a leitura da indicação do senhor vereador João Rafael Lima Pereira.
Excelentíssimo Senhor Presidente da Câmara Municipal de Vereadores de Indiana, o vereador informado nos termos do regimento interno dessa postagem de lei, solicita que seja essa indicação A sessão está suspensa por 5 minutos. Pessoal, vamos fazer isso. Passaremos agora as indicações que estão em pauta nesta sessão. Senhor secretário, para a leitura da indicação do senhor vereador João Rafael Lima Pereira. Excelentíssimo Senhor Presidente da Câmara Municipal de Vereadores do município de Indiana, o vereador infirmado nos termos do regimento interno dessa augusta Caixa de Leis solicita que seja a indicação enviada ao excelentíssimo prefeito municipal de Indiana, no qual visa indicar que seja feito um obstáculo de tartaruga na rua Capitão Vico, nas proximidades do número 490, mais precisamente próximo à empresa Auto Center de Estuário. O vereador que for se inscrever para o uso das indicações pessoais, conforme o parágrafo 3 do regimento interno, se dirige até o senhor secretário, faz questão do livro, lembrando que as indicações pessoais serão tratadas assuntos ocorridos na sessão ou sobre o mandato.
Liberada a palavra para requerimentos verbais. Boa noite, presidente, nobres vereadores, pessoal que está aqui no plenário, pessoal de casa. Eu queria fazer um requerimento que seja informado o andamento do poço artesiano que falta para terminar e para colocar em funcionamento. Coloco o requerimento em discussão. Estou fazendo esse requerimento para a gente ter um pouco mais de informações detalhadas, para saber como que está o andamento do poço, visto que tem faltado bastante água aqui no nosso município, né? E até uma coisa que a gente ouviu, pelo menos eu fiquei sabendo na semana passada, é que havia feito a inauguração na quinta ou na sexta-feira lá, mas a gente que é vereador não fomos informados, não estamos sabendo se realmente foi, se não foi, né? E de qualquer forma, mesmo se foi feita no sábado e domingo, teve bastante gente que ficou sem água, né? E até deixo meus pêsames aqui, sendo bem sincero, ao prefeito, porque no início do mandato a gente subia lá, falava que sempre a gente ia estar junto, que ia passar as informações para nós, e não sei se até por conta do projeto dos cargos comissionados, a gente votou contra, né, fizemos as emendas, e aí agora acabou ao amor, como o pessoal das antigas falava, né? Tendo em vista que parece o Alexandre de Moraes, não pode ir contra, que aí a gente depois não consegue mais fazer nada, né? Já não fazemos muita coisa que o que a gente pode, que é indicação e requerimento, né? A gente, o que a gente consegue fazer é fiscalizar, mas dessa forma fica um pouquinho mais difícil de trabalhar, ele já também não está fazendo muita coisa e o pessoal acha que a gente não está fazendo nada. Então, por isso que eu quero essa informação para passar para o pessoal da cidade, tem muita gente me perguntando, e detalhar essas informações para a população. Sobre o requerimento do companheiro, queria também falar sobre algo, sobre essa situação da falta d'água que as pessoas cobram a gente, né? E ele está com livre arbítrio para fazer e desfazer aí da cidade e fazer resolver as coisas. Não tem nenhum vereador aqui atrapalhando ele fazer. Então, que ele dê jeito nos problemas da cidade. Ou tenta resolver o problema que está para ser resolvido. O problema da água é coisa séria. E reclamações a todo momento. Acabou, e não tem solução. Mandei mensagem para o secretário dele, não me respondeu. Também acho que ele está preocupado com a cidade também, né? Se ele não respondeu, ele está preocupado, né? Porque a falta d'água é coisa da cidade básica da vida da gente, senhora. A gente não prossegue. E está de brincadeira, já faz 10 meses que está lá, o poço vai, não faz, sai, né? Colocou uns campos, fazer uns testes, aí teste, vai até quando? Não vai funcionar? Põe para funcionar, cadê a capacidade da pessoa? Né? Não tem nenhum vereador atrapalhando. Mandato passado era um mandato de vereador que atrapalhou, e agora? O que está atrapalhando, né? Para pôr isso para funcionar? Porque a gente é cobrado. A gente é cobrado, a gente tem que cobrar também, né? Está cobrando que ele dê jeito desse poço, nas construções que existe, que está pendente, né? Que está tudo sem resolver, porque aqui não tem nenhum vereador contra ele lá para fazer, atrapalhando uma boa construção, um poço, nem nada aqui, né? Boa noite, senhor presidente, novos vereadores. Só acrescentando algo que o novo vereador falou, acho que é um momento infeliz de uma fala é que alguns vereadores tentaram atrapalhar o prefeito. No momento, na legislatura anterior, tentamos atrapalhar. O problema é o seguinte: o problema é que hoje cada um dos senhores estão sentindo na pele o que sentimos há 4 anos atrás, que é o que? Fazer indicação, fazer requerimento realmente para que o dinheiro seja gasto realmente para a nossa população. Isso é algo que a gente quer, que a gente luta pelo nosso município. Infelizmente temos gestor que não ouve nenhum dos vereadores e muitas vezes sai com muitas falácias por aí, como houve, criticando muitas vezes os vereadores que aqui estavam. Então aqui para falar, vários foram os projetos bons que tentamos implementar no nosso município, mas não conseguimos devido ao nosso executivo. Boa noite, nobres vereadores, presidente, quem nos assiste em casa, pela rede social, quem está aqui no plenário. Concordo plenamente, né, com os nobres vereadores, porque esse poço, desde o dia 6 de janeiro, que era para estar pronto. E até agora nós estamos em agosto e não estamos vendo esse poço. Aí somos criticados no município, né, pela população. E com razão.
As pessoas que chegam, trabalham o dia inteiro, chegam em casa, eles querem tomar banho, querem fazer janta, querem cuidar, né, dos seus afazeres. Então, eu concordo plenamente com o que vocês disseram. Boa noite a todos, colegas vereadores. Eu fico indignado porque nós temos um secretário de obras, diretor de obras, né? Que eu acho que não sabe tirar nenhum nível de uma obra. Porque o poço, para ficar pronto, ele não fica mais de 2 meses. Eu provo isso com uma empresa que faz poço. Dali a 6, 7 meses, esse poço está lá para ser feito, para ser destinado a água para a nossa população, e esse poço com 7 meses não saiu. É uma vergonha ter um secretário de obra que não sabe tirar um nível de uma obra. Como que pode o prefeito apoiar uma pessoa que não tem competência para o setor? Então, o competente acho que não é o setor de obra, é o prefeito municipal. Porque um poço, para mais tardar, 60 dias ele fica pronto. Essa é a minha indignação. Presidente, só para acrescentar e para finalizar aqui, como o Léo também comentou, aproximadamente, estava tentando lembrar aqui, a gente já aprovou uns 15 a 20 projetos já do executivo, né? Teve apenas um que a gente não aprovou, que foi exatamente dos cargos que a gente fez as emendas. E ainda eu vejo alguns comentários falando que a gente não está deixando ele trabalhar, vi no Facebook recentemente. Exato. Ou que a gente também não está fazendo nada, né? Então, que eu deixo registrado aqui para a população, que a gente está aprovando tudo que está vindo para cá, a gente aprova, o que tem que aprovar, a gente automaticamente também não aprova o que não tem que aprovar, mas o trabalho dele automaticamente está sendo feito, né? Aliás, não está sendo feito porque ele não quer, não pela culpa dos vereadores. Só para deixar registrado também essa indignação. Ninguém vai discutir, coloque em votação. Quem for favorável, permaneça como está. Quem for contrário, se manifeste. Eu tenho um requerimento aqui, que o prefeito informe se há possibilidade de transportar os alunos que estudam na FATEC e na ETEC de Presidente Prudente de volta para Indiana no horário das 18h30, visto que os alunos saem neste horário e não tem ônibus para trazê-los de volta. Sobre isso aí também já foi falado, trazer essas crianças, porque ela é do Estado, municipal e do Estado, e pouco ele, né, quis resolver, alegando que não tem motorista, não tinha ônibus. E as crianças estão aí, os pais pagando, sem condições de pagar para estar retornando para as casas, sendo que é tão fácil e prático, tem ônibus que vai da faculdade e pode retornar com essas crianças. É complicado, né? A pessoa não tem boa vontade de estar resolvendo os problemas da cidade. Coisas pequenas, que o custeio vai estar tão irrisório para o município, e não tem a boa vontade de estar fazendo as coisas. Dói o coração, é uma sociedade que está desanimada aqui, uma população desmotivada, né? Um rapaz jovem se elegeu de novo, o povo com esperança de que a cidade fosse progredir, mas está regredindo, né? No momento a cidade nossa está regredindo, né? Encontra-se uma população desanimada, desacreditada na política, na cidade, e isso dói, porque não tem prosperidade, né? Tem vingança política, tudo, menos relacionado à gestão, né? A preocupação que perde em ficar perseguindo é o tempo que deveria estar gastando o seu tempo com a cidade, resolvendo os problemas, né? Ganhar o mérito, né, da nossa cidade. Infelizmente, que judiação, é uma judiação nós regredir, vamos mais 4 anos regredindo para trás, para frente, nada, né? Infelizmente. Eu quero complementar esse requerimento, que os pais desses alunos já vieram procurar eu e o vereador Evandro, porque esses alunos eles vão no horário do meio-dia com, né, o transporte da prefeitura. E eles estão voltando de Jandaia. Então, a gente quer que o prefeito, né, responda aí para a gente por que não está buscando essas crianças que estão estudando lá.
Ninguém mais discutindo, coloque em votação. Quem for favorável, permaneça como está. Quem for contrário, se manifeste. Os requerimentos foram aprovados por unanimidade. Liberada a palavra para indicações verbais. Boa noite a todos. Eu gostaria aqui de fazer umas indicações. A primeira indicação é lá no estádio Amadeu Poleto, que o prefeito providencia 6 eucaliptos para colocar aquela rede do fundo lá, que os postes já quebrou. Até dar uma opinião, ele colocou de ferro aqui onde está fazendo essa quadra de areia aí, coloca lá 6 aqui de ferro lá, para segurar aquela rede lá. A bola está indo lá para o outro lado lá e acaba subindo as bolas, entra no quintal e não devolve. A segunda indicação, falava muito sobre a água aí, ali no Amélia 3, ali não tem registro na rua. Fizeram a encarnação, mas não colocaram o registro. Se quebrar um cano aqui, tem que esgotar todinha a rede, que eu presenciei essa semana lá. Ficou mais de 3, 4 horas jogando água fora lá para poder esgotar a rede, para poder o rapaz arrumar o cano que estourou. Se tivesse um registro no quarteirão, era fechar, só ia faltar água naquele quarteirão, assim, falta na Amélia toda. Então coloque ali um registro ali. E a terceira indicação, eu já venho batendo várias vezes na tecla aqui a respeito à rua Luiz Gama. Tem 2 quarteirões lá que não tem limpeza. A guia, toda a água parada, a água já com lodo. Então já falei por várias vezes e eu estou pedindo carecidamente porque o povo cobra a gente lá. Que faça a limpeza à beira da guia e se puder escoar essa água para dentro do pasto lá, é só fazer uma valeta. O Henrique lá falou que não tem problema não, é só jogar para dentro do pasto dele lá. Duas indicações serão encaminhadas para o senhor prefeito municipal. Boa noite, presidente. Boa noite a todos. Também tenho 2 indicações aqui para fazer. Uma delas é solicitar um esclarecimento por parte da Prefeitura Municipal de Indiana sobre a organização ao qual participei de um programa de castração animal que a gente conversou em parceria com a UNOeste, que é um projeto fantástico, com um custo muito baixo para o município, no qual nós fomos com o setor executivo também participou, no dia 22 de abril de 2025, e ambas as partes naquela data demonstraram interesse para o projeto e acabou parando, principalmente com a votação agora que a gente fez dos cargos de comissionados, né, na reestruturação. Questionei o setor da saúde que estava junto, ninguém soube falar como estava, e é uma coisa que nosso município precisa urgentemente fazer antes que aconteça uma coisa muito ruim, que é um surto de leishmaniose no nosso município, se é que já não possa estar ocorrendo. Então é um projeto que é fantástico, é o desenvolvimento de um projeto de extensão da universidade, onde a universidade tem esse interesse em fazer com o município e o custo é muito baixo. Então eu gostaria de saber como que anda essas conversas lá. E a segunda indicação, a gente já teve algumas conversas, eu conversei com o vereador Júnior sobre isso também, sobre a limpeza urbana. Essa semana eu andei bastante na cidade e é só na nossa cidade. É impressionante como que é um descaso com a parte de limpeza urbana. Isso não só da prefeitura. Nós temos empresas de poda, nós temos empresas de construção civil e é impressionante. Indiana tem lixos aí de construção civil que já fizeram praticamente podas de ouro já, 50 anos já está o negócio lá.
Então, que a gente consiga, se não pelo atual código de postura, se não pela atual lei da caçamba, então a gente entrar em um acordo, entrar em uma conversa com o setor executivo, e eu garanto que os meus companheiros aqui têm total interesse de demonstrar um total apoio em participar de conversas desse tipo, para que a gente possa chegar a uma solução. A gente pega outro dia a rua, não vou citar as pessoas em si, mas a rua inteira tomada por arbustos, por galhos cortados, e isso é inadmissível. A empresa recebe para executar o serviço e ela deixa o serviço pela metade, assim como de construção civil. Então não é só a gente tem que determinar a responsabilidade para quem está executando o serviço. Então a pessoa ganha para fazer a poda, a pessoa ganha para construir uma casa, e ela simplesmente chega e joga o entulho na rua, ou joga o gás no meio da rua, recebe pelo serviço e deixa pela metade. Então, que a gente possa tentar dialogar com o prefeito sobre uma solução para isso, porque nossa cidade está extremamente suja e poluída de galhos e entulhos, e isso é extremamente prejudicial à saúde, como a gente passamos há pouco tempo num surto de dengue. Obrigado. Deixa eu comentar sobre esse assunto. A prefeitura tem uma máquina de varrer rua. Eu tentei, junto com o prefeito, consertar, ajustar ela para fazer a varreção das ruas de toda a cidade. Regente tem 5 máquinas, se eu não me engano, funciona perfeitamente a mesma máquina. Nós não temos varredor de rua, ela serve para varrer rua, está lá no fundo da prefeitura, tem o trator não coloca. Então mostra a incapacidade do ser humano. Coisa simples, né? Você não pode estar fazendo concurso, você não pode estar pondo gente, tem a máquina. Por que não usar a máquina? Qual é o problema de não usar? Fazer serviço de 50, né? Por quê? Por que não usa? Esse objetivo de limpeza, né? Tentei, mas a pessoa não mostra, não esboça a reação para a mudança. Ela não tem vontade de mudança, sabe? Enxugar gelo. Quando assim a município fica dessa forma, de sujeira, porque a pessoa não tem vontade. Está lá dentro, é só colocar para varrer no trator e fazer o mesmo que os municípios vizinhos fazem. Que até o município vizinho queria comprar essa máquina nossa para levar. Agora, se ele já pode fazer no nosso município, qual é a lógica e a moral da história, né? A pessoa deixar de usar para nós manter a nossa cidade limpa, né? Organizada, sendo que na esteira precisa comprar e não põe para funcionamento, sobre a coleta, se não tem gente. Jorge pediu para limpar as ruas, limpar com quem? Se não põe gente, não põe a máquina, vai pôr quem? Como que vai limpar? A pessoa não tem vontade de resolver os problemas da cidade, no mínimo, né? Essa cidade nossa aqui é pequenininha, ela não vai virar metrópole, ela não vai se tornar presidente do DESC, mas organiza que nem cidade vizinha, a Iumas, a Ciba, agora a Caiabu, né? Por que não faz isso? Manter uma cidade limpa, organizada, que dê prazer dos moradores morar aqui, né? Falar que mora em Diana, tem dignidade, né? Só para complementar, eu concordo que a prefeitura tenha que entrar com o serviço, Evandro, mas eu acredito que as outras cidades funcionam corretamente porque tem que cobrar da população também. Concordo totalmente que a prefeitura tem que executar o serviço de varrição de ruas, isso está na determinação, mas o que falta muito aqui na nossa cidade é cobrar também nossa cidade tem muito trator. Nossa cidade paga pouco água, paga pouco IPTU, então a gente também tem que cobrar do ser humano. A gente não pode chegar, desculpe as palavras, chegar a limpar o cidadão depois que ele vai no banheiro. Não, ele tem que tomar a iniciativa dele de fazer, e principalmente no caso de empresa. Quando tem uma empresa de limpeza, de poda, de construção civil, ela tem que ser responsabilizada pelo lixo dela. Toda empresa que tem, você montar uma empresa, você tem que ter a determinação do seu lixo. Montar a empresa pela CETES, você tem que, meu lixo eu vou destinar dessa maneira. Então você tem que ter a organização. Então aqui em Diana é muito a Deus dará. Então não só por parte da prefeitura, a prefeitura tem que ajudar a fiscalizar também a empresa que faz esse serviço. Porque concordo com você, mas tem que ter a fiscalização e a punição para quem está executando o serviço porque está recebendo.
recebe pelo serviço e executa pela metade e deixa a prefeitura fazer o restante. Então eu acho que concordo com você na parte que a prefeitura tem que fazer, mas tem que cobrar dos infratores também. Suas indicações serão encaminhadas ao prefeito municipal. Passa-se a ordem do dia. Entre discussão e votação, a redação e o parecer final do projeto de lei complementar número 2 de 2025. Parecer e a redação final estão em discussão. Só para que o pessoal de casa possa saber, esse parecer é que foi aprovado aqui no plenário, as emendas dos vereadores referente aos cargos comissionados e todo mais do que foi feito de trabalho dos vereadores, parte de emenda. O prefeito municipal antigamente não solicitava que os nossos projetos fosse feita emenda, fosse enviado para ele já constando essas emendas. Exclusivamente nesse daqui ele pediu para que fosse, justamente para conseguir mais tempo, e tentou na justiça, conseguiu, a justiça concedeu para ele mais 60 dias, mas a gente não descaso, né? Um descaso que a população, a economia que seria para o município é média de 600 mil e o prefeito não querendo fazer isso, tentando lutar pela justiça para manter esses cargos comissionados ainda. Isso daqui, esse projeto, vai ser enviado novamente para o prefeito e ele terá os dias para poder ou vetar ou sancionar. Torcemos para que sancione logo, o mais rápido possível, para que possamos ter esse recurso, essa economia para os nossos cofres públicos, que possam ser gastos esse dinheiro na saúde, educação, para todos os moradores aqui. Ninguém vai discutir, não coloca em votação. Quem for favorável permaneça como está, quem for contrário se manifeste. O projeto foi aprovado por 8 votos e 1 contrário. Entre discussão e votação, o projeto de lei 22 e 25. Projeto sem discussão. Esse projeto aí, eu sou favorável porque a gente não pode só pensar nas pessoas políticas e os de bem material. São Antônio foi um homem muito trabalhador, conheço, ele deveria me conhecer, né? Nós somos quase da mesma idade, um homem sempre trabalhador, então nada como não colocar o nome dele merecidamente, porque é uma família tradicional. Ninguém vai discutir, não coloque em votação. Quem for favorável permaneça como está, quem for contrário se manifeste. O projeto foi aprovado por unanimidade. Entre discussão e votação, o projeto de lei 24/2025. O projeto está em discussão. Senhor presidente, queria pedir vista desse projeto por 2 sessões.
Esse projeto ele trata da concessão de ajuda de custo do programa Mais Médicos, os médicos que participam desse programa. Tem alguns dados que estão meio... Faltam algumas informações aqui, realmente, para a gente analisar realmente esse projeto, se compensa para o município ou não. Eu sou favorável também a esse auxílio moradia para os médicos, porque o salário já está meio defasado, né? E para se fazer uma faculdade de medicina, hoje, gasta mais de 1 milhão, né? Então, é merecidamente, e não só os médicos, tem enfermagem que vem de fora, o auxílio de transporte também seria bem-vindo para eles. Coloca o projeto, coloca a vista, pedido de vista em discussão. Coloca em votação. Quem for favorável, permaneça como está. Quem for contrário, se manifeste. O pedido de vista foi aprovado. Em discussão e votação, projeto de lei 25/2025. Projeto está em discussão. Esse projeto é um crédito adicional no valor de R$ 82.486,67. Ele trata de fazer a cobertura de despesas decorrentes da transferência de recursos do Fundo Nacional de Saúde e da Secretaria Estadual de Saúde. Inclusive, nesse projeto, o senhor prefeito não colocou aqui, foi uma emenda do deputado federal Luiz Carlos Mota, enviou R$50 mil para o nosso município. Então é algo que a gente vem sempre, como todos os vereadores aqui, lutando atrás de recursos para o nosso município. Só pensamos que esse recurso seja gasto com carinho, seja gasto realmente naquela população que realmente carente, que realmente precisa. Ouvimos muitas vezes falar de falta de medicamento, tudo. Então, que o senhor prefeito pense muito com carinho, que esses 50 mil pode ajudar muito o nosso município. Aproveitando aqui, Léo, sobre esse recurso que foi passado para a saúde, a Câmara aqui está sendo bem sensata na questão da saúde. O que vem aqui para a saúde está indo, viu, gente? Viu, população? Está indo. Se não tiver lá, ou não estiver acontecendo, não é por falta da gente aqui. Todo o recurso que vem, que a gente consegue, ou vem da prefeitura para a gente liberar, está sendo liberado. Não tem impasse nenhum. Se tiver alguma falta, alguma coisa que não esteja funcionando, não é a gente, porque vem muita crítica em cima da gente. Questões de uma coisa ou de outra. Só quero deixar bem claro para a população que está sendo todos os recursos que vêm para a gente está liberando. Quem consegue verbas, está destinando verba para lá. Então, se tiver alguma falta, né, de alguma medicação, veículos ou alguma coisa desse tipo, já não é com a gente já está fazendo essa ponte, né, não atrapalhando em setor nenhum, para que funcione, né, para que as coisas andem. Inclusive, o pagamento dessa emenda foi realizado no dia 21 de julho, e R$50 mil. Ninguém vai discutir, coloque em votação. Quem for favorável, permaneça como está. Quem for contrário, se manifeste. O projeto foi aprovado por unanimidade.
pessoais, conforme determina o parágrafo 3º do artigo 146 do Regimento Interno. Boa noite a todos. Gostaria aqui de parabenizar a Prefeitura Municipal em nome do engenheiro ambiental Christian, que fez um projeto, né, junto ao FEIDO de Marília, o qual já foi aprovado para a aquisição e instalação de fossas sépticas para o bairro Sete Palmas. Isso é um projeto fantástico para o nosso município. Então, parabenizar também, que é o trabalho deles, e conforme a gente tem conversado aqui sobre fazer já cutucar um pouco também, né? Porque excelente projeto, recurso na mão, e que agora o pessoal da licitação ter a sensibilidade de contratar uma empresa que venha executar, que venha trazer o material correto, que pense no município, porque nós estamos com muitas obras aqui no município, onde o recurso vem, onde faz o trabalho, inicia esse trabalho, mas não conclui. E essa área de saneamento básico como o próprio nome fala, é saneamento básico, é o trivial, é o primário que precisa. Então, parabenizo a Prefeitura, mas que possam ter a sensibilidade, a licitação ali, de tentar ver a empresa correta. Eu não sei qual, não é a minha área jurídica, mas tem tanta empresa que inicia-se aqui no município obras e declara falência e não vai, nós temos tantas obras paradas por causa disso. Não é possível que não se consiga achar uma empresa, dentre todas aí que existam, que possa executar o serviço da maneira correta. Isso está ficando já difícil aqui no município. O posto não conclui, a praça não conclui, o vestiário não conclui. Isso é a parte jurídica, tem que cobrar a empresa, que a gente estava falando. Então vamos conseguir o recurso. Parabéns à Prefeitura, parabéns ao Christian que foi atrás desse recurso, mas que consiga também algo para terminar, para forçar isso aí, que é uma coisa fantástica e que tem que ser feito quanto antes. Então, esse parabéns com a ressalva. Vai atrás de fazer uma coisa bem feita, porque é fantástico. Boa noite a todos, novamente. A gente fica meio indignado, né? Com tantas coisas, tantas obras inacabadas. Vemos aí o desrespeito do atual gestor em fazer vídeos, muitas vezes satirizando a nossa população. Vamos lá da água, ele tomando banho na água, e cadê a água? Eu pergunto para o seu prefeito, quando ele for gravar o vídeo, que ele mostre realmente onde a água está caindo, se ela está chegando para a população. Quando ele for fazer o vídeo lá, quando ele fez destruindo o banheiro, que ele agora faça o vídeo para mostrar como que está o banheiro, que até agora a população precisa utilizar e não tem. Eu peço ao seu prefeito municipal que ele tenha mais zelo com o gasto do dinheiro público, do dinheiro do nosso município, dinheiro suado, dinheiro que é difícil de trazer para cá. Todos nós sabemos que o nosso município depende exclusivamente de verba de recurso federal e estadual, e as emendas que cada vereador luta para trazer para o nosso município. Pois bem, boa parte da população, não é só nós que estamos falando não, é boa parte da população está indignada com o descaso que o nosso município vem sofrendo. Várias obras inacabadas, falta de água por diversas vezes, falta de recap na estrada vicinal Elias Salomão, desrespeito total com toda a população, desrespeito com o nosso legislativo, que vem daqui, saem as indicações e requerimentos, que é do povo, é pedido do povo, não é nosso, e que muitas vezes o prefeito não está nem aí. Quanto ao evento que o senhor prefeito vem divulgando, muito aí a prefeitura também, sobre o rodeio, show.
Como nos anos anteriores, venho solicitar ao senhor prefeito que, se realmente ele pensa no nosso município, que seja permitido que a população possa vender seus produtos na praça de alimentação do referido evento, que não seja 100 metros de distância. Temos aqui a feira, o pessoal que trabalha na associação, que possa vender e comercializar seus produtos lá. Que o senhor prefeito pense também com carinho que seja feita a arrecadação de 1 quilo de alimento. Isso é algo pequeno que poderá beneficiar muitas famílias do nosso município. Gostaria de agradecer ao excelentíssimo deputado federal Luiz Carlos Mota pelo recurso que tem destinado ao nosso município, pelo zelo, e peço à população que confie nos vereadores que aqui estão, possa realmente vir ter uma opinião, possa vir falar que nós vamos tentar levar o seu prefeito. Infelizmente, muitas vezes, muitos daqui não são nem atendidos. No começo do mandato, hoje passamos 6 meses do segundo mandato do senhor prefeito. Muitos veem a dificuldade que é. Logo no começo, falei para muitos daqui que depois do projeto dos cargos comissionados, muitas coisas iriam mudar. E é o que vem acontecendo. Temos perseguição, temos por várias pessoas aí. Só que a justiça divina não falha. Tá? Queria desejar a todos uma boa noite e uma excelente semana. Boa noite a todos. Só para cumprimentar aqui hoje no final da nossa sessão, do início do recesso, como o Léo, muitos aqui, Carlinhos, alguém já comentou alguma coisa, eu queria comentar algo aqui da nossa cidade. Eu estou hoje falando aqui não só como vereador, eleito pelo povo, indignado com o que está acontecendo, né? Insatisfeito. Sinto eu também que insatisfeito, porque eu sou um cidadão, moro aqui desde quando nasci, né? Então a gente tem na esperança de uma pessoa para administrar, fazer com que a nossa cidade funcione, que seja organizada, seja limpa, né? Traz prazer para o nosso morador de Indiana. Estou falando porque devido a situações de obra, de água, né? Deboche. Para que cidadão jovem, formado, morador nascido e criado, teve a oportunidade pela segunda vez, deixa um legado. Qual legado? O povo quer que ele arrume uma cidade, quer que acabe as obras, né? Essa praça ali, isso é uma vergonha. Isso é uma vergonha. Como um administrador teria de vergonha de falar que está no mandato de execução, você não tem um banheiro para ir, desmanchou. Até então também seu funcionário estava no ar. Ajudei, com a esperança de que aquilo seria melhor. Na minha mente, o banheiro seria melhor. Mas não é. Hoje, até eu sinto arrependido que eu fiz parte lá por ser funcionário, mas acreditando que seria um banheiro melhor, ou que outras obras sejam melhor, mas nada está acontecendo, e a gente não consegue ver perspectiva. Você não consegue ver lá a perspectiva de que aquilo vai se resolver. Estou falando aqui como cidadão, e como vereador sou cobrado. No meu mandato, que eu estou aqui, pode ter certeza que quem votou em mim não se arrepende não, porque eu fui votado e a mesma dignidade do povo está sendo a minha. E eu acho que de maioria. Eu acho que de maioria da cidade. Isso é lamentável, né? Aí hoje trouxe uma barreira do rapaz que agora colocou uma barreira que a gente não tem diálogo e ele também não está fazendo questão.
isso fica ruim para o município, porque nós estamos aqui para dialogar, e não é nem dialogar, é fazer. Ele fazendo não precisa ter, nós não precisamos nem ir lá. A própria sociedade vai enxergar e vai ver que ele faça, tampa a nossa boca, cala a nossa boca aqui, nós vereadores, cala, com obra, com execução, com água funcionando ali dignamente para todo mundo, que nem foi falado do meu amigo Léo que tomou banho lá, bonito, mas tem gente que não está bebendo água agora de noite. Então o que vale? Né? Eu acho que tem que ser, que tampa a nossa boca, cala a nossa boca, resolve os problemas, limpa a cidade, pronto. Não precisa aqui da gente não, ninguém vai falar, ninguém vai ter indignidade aqui, nenhum cidadão de Indiana vai estar em redes sociais falando, desanimado, que nem tem muitos desanimados, desacreditados. Vota no jovem para ver se tem um futuro, a cidade não tem, é parada no tempo. Né? Nós vamos no mandato passado 6 anos, mais 4, mais 10, 14 anos sem um loteamento particular, que pode ser uma casinha, já não desenvolve, quando os outros municípios em volta estão desenvolvendo, se organizando, simples. Por quê? Né? Por que isso não pode ser fazer? Que eu posso falar, o tempo que perde perseguição é o tempo que daria para estar trabalhando, fazendo, buscando recursos, acabando o que tem. Se acabar o que tem, já está bom. Né? Como que eu gostaria de estar aqui e ver as obras acabar e falar lá, acabei. Maravilha. Maravilha. Pelo menos tem alguma coisa para o povo usar. Né? Utilizar da nossa cidade, nossa querida Indiana, que está desacreditada. A população de Indiana está desacreditada e revoltada ao mesmo tempo. Falando aqui como cidadão e eu, como vereador, ser cobrado. É como se a gente não estivesse fazendo nada, não pudesse fazer, não, nós está cobrando. Nós também sentimos na pele, todo mundo sente. Somos moradores aqui. Né? Espero que hoje que a gente fala, vá acumulando. Em 6 meses que nós estamos de primeiro mandato, a maioria, a população também às vezes fala que não está cobrando, não, nós deixou ele à vontade, está deixando ele à vontade. Não tem ninguém lá no pé dele atrapalhando ele fazer o que deve fazer, não. Pelo contrário, está até liberto demais, porque você pode ver que deixou à vontade e a população acha que a gente não está fazendo nada. Mas não é que não está, tem que deixar ele trabalhar. Para que atrapalhar? Tem que ter liberdade de trabalho, mas não tem resultado. Então aí reflete na gente que é como se a gente não estivesse fazendo nada. Por esse motivo, deixa trabalhar, não tem que atrapalhar. Está funcionando, vamos aplaudir. Está resolvendo? Vamos aplaudir. Mas não está resolvendo nada. Espero que resolva, espero que faça, que como todo mundo está aqui, esse objetivo. Né? Que faça alguma coisa, ou acabe essas obras que existem. Né? Já é bastante. Ou não fica só começando e não termina. Vocês desculpam aí, às vezes a gente ia alterar, mas a indignação, sabe, que a gente sente, e a gente passa, a gente mora aqui, quer que a cidade vá para frente, quer que a cidade se envolva, mantenha-se limpa, organizada, só que depende do executivo. Se ele não mexer, fica difícil. Vai ficar 4 anos desse jeito, infelizmente. Muito obrigado. Ninguém mais fazendo uso da palavra, agradeço a presença e a audiência de todos e declaro encerrada a presente sessão ordinária. Boa noite a todos.